Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar as atividades, desse módulo em Anatomia e Fisiologia através do assunto divisão do corpo humano e os sistemas orgânicos, tá? E aí, inicialmente, o que eu queria trazer para vocês era uma reflexão, sobre as expectativas e as construções que vocês desejam alcançar durante esse módulo, de Anatomia e Fisiologia. Eu sei que a ansiedade do estudante, ela está muito voltada às práticas, ela está muito voltada a funcionar, a participar das emergências, mas a anatomia e a fisiologia, apesar de ser uma disciplina um pouco mais teórica comparado a outras, ela traz o cerne, da nossa profissão, ela traz aquilo que nós vamos precisar identificar para poder termos uma atuação efetiva. Então, por exemplo, em uma PCR, em uma parada cardiorrespiratória, eu não vou aferir pulso radial, Eu vou aferir pulso carotídeo e eu preciso identificar onde ficam essas pulsações, então eu preciso conhecer meu sistema vascular. Então, se o meu paciente ele começa a desaturar, eu vou ofertar oxigenoterapia para ele e aí eu preciso identificar que talvez seja uma falha no processo do mecanismo da respiração. E tudo isso eu aprendo em anatomia e fisiologia, é onde eu descubro como funciona essa máquina perfeita que somos nós, tá bom? Nessa aula propriamente dita, nós vamos compreender a divisão do corpo humano e a sua interação harmoniosa, a interação entre essas partes, identificar os sistemas orgânicos que fazem parte do nosso corpo e conhecer as estruturas e fisiologias das células humanas e também onde ficam os líquidos inter e extracelulares. Eu trouxe para vocês alguns resumos, na verdade, algumas literaturas, e onde estudiosos trouxeram o que era a anatomia, o que é a fisiologia. Então, para Ezequiel Rubinstein, a anatomia ela é a ciência que estuda de forma macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados, tá? Então, ela estuda o que existe macro e microscopicamente. Já Unglaub, ele traz para a gente que a fisiologia, em contrapartida, ela é o estudo do funcionamento normal de um organismo e também de suas partes. Isso inclui os processos físicos, os processos químicos e biológicos. Então, na anatomia, eu vou identificar o que é, e na fisiologia, como isso funciona, tá? É preciso a gente identificar nessa fisiologia se o nosso corpo ele está em homeostasia. E o que é isso? Homeostasia, que eu vou usar esse termo algumas vezes com vocês, ela nada mais é do que a harmonia do nosso corpo, a harmonia dos processos físicos, dos processos químicos, nossa temperatura, nossos sinais vitais. Quando eles estão harmonizados dentro do que devem ser, nós estamos em homeostasia, tá bom? E como é que o nosso corpo ele se divide? Ele se divide em cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Essa cabeça e o tronco eles são conectadas através da estrutura do pescoço e os nossos membros inferiores são conectados através do nosso cinturão pélvico, da nossa pelve, e nossos membros superiores eles são conectados através da cintura escapular. Especificamente o ombro é quem faz essa ligação inicial. Então, nos nossos membros inferiores nós temos ombros, o braço, cotovelo, antebraço, punho e mãos. Nos nossos membros inferiores temos a coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. E no nosso tronco, ele abarca a região torácica e abdominal. Parece tudo familiar, na verdade, esses assuntos iniciais, porque vocês já conhecem essas estruturas que são macroscópicas. E aí nós vamos identificar todas as partes dessas estruturas e também onde elas são aplicadas em cada sistema do nosso organismo. Então vamos falar um pouquinho sobre a cabeça. A cabeça ela é constituída do crânio e também da
face. E qual é a função desse crânio, né? Proteger o nosso encéfalo. E esse encéfalo ele é formado pelo cérebro, cerebelo, bulbo e também outras estruturas. Na nossa face, que é o nosso rosto, nós vamos encontrar os órgãos dos sentidos, os olhos, a boca, o nariz, os ouvidos. E os sentidos a qual eles são responsáveis é pela visão, mastigação e paladar, respiração e também a audição. A face ela vai ser recoberta de pele, tá? E essa pele é responsável por um outro sentido nosso, que é o tato. A nossa cabeça ela é como se fosse um centro operacional, aquela maestra toda a harmonia ao qual o nosso corpo ele precisa se encontrar. Ela comanda as ações e também as reações do nosso corpo. E a união, né, eu já falei para vocês, entre o tronco e a cabeça, ela é feita através do nosso pescoço. Na cabeça, de forma mais específica, isso nós vamos estudar nos sistemas, tá? Nesse momento eu vou trazer para vocês algo muito superficial sobre tudo que nós vamos aprender e identificar quando formos estudar os sistemas de forma detalhada e também a fisiologia dele. Então, nós temos aqui na cabeça, inicialmente, o telencéfalo e o diencéfalo. O que é esse telencéfalo, na verdade? Ele é a maior estrutura, né? Se for comparado, ele é a maior porção do nosso encéfalo e é uma estrutura nervosa, quando éramos embriões, né? Ele era a estrutura nervosa responsável por se diferenciar e se tornar o que hoje são os nossos hemisférios cerebrais. O diencéfalo, e aí vocês podem ver na imagem, ele está pintadinho de verde, é uma região central do nosso cérebro. Ele está localizado entre esses hemisférios cerebrais, né, que é composto pelo nosso telencéfalo. Nele nós encontramos as estruturas do tálamo, do hipotálamo e diversas outras estruturas que também vamos identificar detalhadamente posteriormente. E o nosso tronco encefálico, né? O que é que ele traz para a gente? Ele traz o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Esse mesencéfalo ele vai funcionar como um centro de retransmissão sináptica. E as sinapses elas são as comunicações que os nossos neurônios fazem entre si. Então, junto com a ponte e com o bulbo, né, essa formação, eles fazem esse tronco encefálico, que é uma região de comando muito importante no nosso cérebro. Essa ponte ela está pintadinha de laranja na imagem. Ela é a via de transmissão das informações entre o nosso bulbo, o cerebelo e também o prosencéfalo. São todas estruturas cerebrais, tá, gente? Ela controla os nossos estados de alerta, nossos estados de sono. O bulbo, por sua vez, ele é um centro de reflexo. Ele regula a respiração, ele regula a frequência cardíaca, diâmetro de vasos. E o que é que o diâmetro dos vasos trazem para a gente? A frequência, né, o controle ou descontrole da nossa pressão arterial, através de vasoconstricção e vasodilatação. Quando eu faço vasoconstricção, eu diminuo a luz do meu vaso, deixo ele mais fechadinho. Quando eu faço vasodilatação, eu aumento essa luz desse vaso. Então, tudo que tiver ali dentro vai passar de forma mais tranquila. E por último, mas não menos importante, dentre essas estruturas cerebrais, nós vamos ter o cerebelo. Ele vai integrar as informações sensoriais do nosso corpo. Ele é extremamente importante, responsável pela coordenação motora. Ele tem papel de atuação na nossa fala, ele tem papel de atuação na aprendizagem e também nas emoções. Então, quando nós identificamos uma lesão de cerebelo, uma lesão importante nessa estrutura cerebral, comumente esse paciente ele vai enfrentar um estado neurovegetativo, possivelmente. Ele não vai ter controle de fala, de locomoção, e aí possivelmente é um forte candidato também a vivenciar esse estágio vegetativo, sem conseguir comandar as funções do próprio corpo.
Passamos pela cabeça, agora a gente vai descer e vai para o nosso tronco. E aí eu falei para vocês anteriormente que nesse tronco nós tínhamos a região torácica, né? E também a região abdominal. O que é que existe nessa região torácica? O coração, os pulmões, o esôfago. E esse esôfago ele é o canal por onde passam os nossos alimentos. Vamos falar dele também dentro de outro sistema. O que é que o abdômen vai abrigar? O que é que vai comportar dentro do nosso abdômen? O estômago, fígado, baço, pâncreas, rins, intestinos e também a bexiga. Popularmente a gente vai chamar nosso tórax de peito, né? A nossa caixa torácica. E esse abdômen e esse tórax, eles estão unidos através de um músculo. Esse músculo é chamado de diafragma. E é um músculo que a gente vai identificar a atuação super importante que ele tem lá no sistema da respiração. É uma musculatura acessória que ela auxilia no processo respiratório. E aí só uma imagem para vocês identificarem onde ficam essas estruturas no nosso corpo, tá? O pulmão, o coração, o fígado, o estômago, o rim, o intestino delgado e também o grosso. E diversas outras estruturas que não estão detalhadas na imagem, mas que também fazem parte dessa região abdominal. E vamos estudá-las bem detalhadamente. Passando no nosso tronco, nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos membros que nos auxiliam a pegar as coisas, a caminhar, a chegar até algo, né? Eles nos trazem muita locomoção, muita independência. Eles são divididos em pares. Temos um par superior, que são os nossos membros superiores, e temos um par inferior, que são os nossos membros inferiores. Os membros superiores, eles também podem ser chamados de membros torácicos. Nós temos os ombros, braços, antebraços e mãos. E aí, entre eles, nós temos cotovelos e punhos, tá? Os ombros, eles vão fazer essa ligação tórax e braço. Eu já trouxe isso para vocês anteriormente. E esses membros inferiores, também chamados de pélvicos, eles são compostos por quadril, coxa, pernas, pés, tá? E essa união entre as coxas e o tronco vai ser feita diretamente por essa região de quadril. Deixa eu passar aqui. Saindo dos membros, a gente vai agora para o sistema tegumentar. Já ouviram essa palavra? Tegumentar. Ele nada mais é do que o sistema composto por pele e os anexos da pele. Quais são os anexos da nossa pele? As unhas, os pelos e algumas glândulas também fazem parte desse sistema, tá bom? Ele atua em diversas funções. A pele ela é um dos maiores órgãos do nosso corpo, composta por nos revestir, né? É a nossa roupa fisiológica. Ela isola o nosso corpo, ela protege o nosso corpo, ela é uma barreira, evita a perca excessiva de água, ela regula a nossa temperatura. Muitas vezes nós não damos a atenção que a nossa pele merece, tá? Mas ela é extremamente importante para diversas funções que o nosso corpo realiza. Então, quando está muito quente, por exemplo, o que é que nós fazemos? Suamos. E o suor, ele é liberado pelas nossas glândulas sudoríparas. O nosso corpo ele vai receber uma mensagem que está muito quente, a temperatura está aumentando e é preciso liberar esse calor. Compreendem como está tudo extremamente conectado? Não é incrível, né? Essa função, nosso corpo ele identifica tudo que nós precisamos, ele identifica antes de nós mesmos, na verdade, o que ele tem que fazer para nos proteger. E aí uma curiosidade, vocês já se perguntaram por que nós ficamos super pálidos em situações de medo, de fuga, de pavor? Porque o sangue da nossa periferia, né, ele vai começar a se concentrar nos órgãos-alvos. Por quê? São os órgãos que precisam de mais força, digamos assim, de um maior aporte, né, sanguíneo para que ele possa continuar atuando, para que ele possa nos proteger de algo. Então, nosso corpo ele identifica quando e onde o que deve ser feito. E aí, por exemplo,
Quando nós estamos em um lugar de temperatura fria, um ambiente frio, o nosso músculo eretor pelo ele vai ser acionado, né? Esses pelos eles têm uma função termoprotetora de nos proteger. Também vamos estudar nesse módulo o nosso sistema esquelético, né? Os nossos ossos. Qual é a principal função desse sistema? Garantir movimento, sustentar o nosso corpo, né? Porque somos totalmente sustentados pelo nosso sistema esquelético, né? A nível de osso, propriamente dito. Então, a função dele também é proteger alguns órgãos, né, de impactos, produzir células sanguíneas, ele também faz parte do sistema hematopoético e também ele atua como depósito de cálcio. E Eva, e aí vocês podem se perguntar, Eva, proteger os órgãos de impactos, como assim, né? E aí a gente falou agorinha no tronco sobre a nossa caixa torácica. E o que é que guarda essa caixa torácica? Essa caixa torácica, ela guarda o nosso coração, ela guarda o nosso pulmão, ela guarda todas essas estruturas, né, que devem ser protegidas do nosso corpo. Outro osso que ele faz essa proteção, né? É o nosso crânio. E aí ele protege um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, que é o nosso cérebro, o nosso centro de comando. Então é por isso que o sistema esquelético ele traz essa função protetiva de proteger os órgãos de impactos. E ele é constituído por ossos e também por cartilagens. Passando um pouquinho aqui do sistema esquelético, nós temos o sistema articular, as nossas famosas juntas. Já ouviram esse termo, né? Todas as nossas dobradiças, aquilo que nos faz ter mobilidade. Então esse sistema articular ele é formado propriamente de articulações. É um sistema que proporciona também a união das peças do nosso esqueleto. Então imagina, se os nossos ossos eles não fossem conectados por articulação, nós seríamos, né, enrijecidos, nós não teríamos movimento, mobilidade, malemolência. Isso não iria existir, porque nós não teríamos essas estruturas funcionais para permitir as nossas movimentações. Um outro sistema também que será discutido é o sistema muscular. Ele é formado pelos nossos músculos. Ele garante também movimentação ao nosso corpo e também contração de órgãos. Como assim contração de órgãos? O que é que passa pela cabeça de vocês quando eu trago que o sistema muscular ele faz com que nós possamos contrair órgãos? Quando nós nos alimentamos, quem aqui alimenta, vamos lá, comi um biscoito e agora com o poder do pensamento, vamos lá, biscoito, desça. Não funciona dessa forma, né? E nem a gente coloca a mão pela garganta e faz com que a comida chegue até o nosso estômago. E muito menos o nosso esôfago, ele é escorregadio para todo esse alimento descer como se fosse água. Na água a gente até compreende, né? Tem a questão da gravidade, da fluidez. Mas e nos alimentos que são um pouco mais sólidos, mais pastosos? Como é que isso acontece? Através de contrações musculares. Nosso esôfago ele vai, contraindo e vai empurrando esse bolo alimentar que iniciou na boca, esse processo digestório, e vai descendo através do nosso esôfago para chegar até o nosso estômago, tá? Outra musculatura que também contrai, isso as mulheres vão pensar de imediato. Qual é o nosso músculo que contrai bastante e nos faz sofrer muito por conta disso? É o nosso útero, tá? O miométrio. E aí o que é que ele faz? Ele contrai, ele tem estímulos de contração durante o processo menstrual e também durante a expulsão do feto nas mulheres gestantes grávidas em trabalho de parto. É essa contração uterina que faz com que esse feto ele seja expulso do nosso corpo. Então esse músculo ele também tem função de contratilidade, além de nos garantir movimentação.
E um músculo também que costumamos buscar muito a hipertrofia muscular, né? O que é que nós fazemos? Nós estimulamos musculaturas específicas, né? Para adquirirmos um corpo que desejamos, né? Uma definição em algum órgão, né? Uma definição em músculos abdominais, uma definição no vasto lateral da coxa, e nós fazemos isso o tempo inteiro em atividades físicas, por exemplo. Outro sistema, gente, é o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular ele é composto por tecido sanguíneo, vasos sanguíneos e também o coração. E aí observem que o nome dele é sistema cardiovascular. Eu tenho a porção cardíaca desse sistema, que é composta pelo coração, mas eu tenho também a vascular, a de vasos, que são extremamente importantes nesse processo. E apesar de ser um órgão extremamente julgado, né, a gente sempre julga nosso coração por escolhas, por relacionamentos, a gente sempre culpa o tadinho do nosso coração, quando na verdade ele é responsável por bombear o nosso sangue. O que que ele faz? Ele recebe, né, através da veia cava, o sangue desoxigenado do nosso corpo, né, envia para os pulmões, né? Nos pulmões vai acontecer o processo de hematose, que é essa troca gasosa. A gente vai falar bem detalhadamente sobre isso também no sistema respiratório. E após a troca gasosa, esse sangue ele é devolvido para o coração, já oxigenado, e vai ser distribuído para todo o nosso corpo, né? Através da grande circulação. Então, é um sistema extremamente importante e incrível de se trabalhar. Eu acredito que para mim é um dos sistemas que é um dos mais fascinantes, né? E o objetivo, né, desse sistema é garantir que o oxigênio e que os nutrientes eles sejam levados até todas as células. Agora o sistema respiratório, falamos dele agorinha dentro do sistema cardiovascular, lembram? Então olha como está tudo muito conectado. O sistema respiratório ele é formado pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. Esse sistema ele garante a hematose, que é o processo de troca gasosa que ocorre lá nos nossos capilares, dentro dos alvéolos pulmonares, né? Através da difusão entre oxigênio e gás carbônico. E, consequentemente, esse oxigênio é levado para as nossas células. Então, o pulmão ele tem essa função, né, de atividade respiratória, de nos oxigenar. E aí, só a nível de curiosidade, observem que o nome das nossas estruturas, né, os brônquios, os bronquíolos, como é importante conhecer a anatomia dos sistemas. Já ouviram a expressão, o paciente ele está com bronquite, ele está com bronquiolite, ele está com faringite, né? Todos esses ites, eles trazem, essa terminação, ela traz processo infeccioso. Então, sempre que vocês ouvirem o termo it em algum lugar, significa que ali houve um processo, está havendo, né, um processo infeccioso. Faringite, onde é o processo infeccioso? Na faringe. Bronquite, processo infeccioso a nível de brônquios, pneumonia, né? E aí começa-se a interrogar as hipóteses diagnósticas. Bronquiolite, processo infeccioso a nível de bronquíolos. É por isso que é tão interessante que tão importante, não só interessante, que nós conheçamos as estruturas do corpo humano, tá bom? Vamos agora dar um pulinho no sistema digestório, né? Um sistema que a gente adora, quem é que não ama comer? Então, ele é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e glândulas associadas, como, por exemplo, as glândulas salivares, fígado e também pâncreas. Por que glândulas associadas? Porque elas fazem parte do processo da digestão. E olha o nome desse sistema. Sistema digestório, para digerir. Então, essas glândulas, elas fazem parte desse processo de digestão, tá? E esse sistema, ele vai quebrar esse alimento, essas partículas maiores,
e tornam elas aproveitáveis para o nosso organismo. E aí tudo que é aproveitável o nosso organismo absorve, tudo que não é aproveitável o nosso organismo ele excreta através de outros sistemas. E aí eu vou continuar sempre repetindo para vocês que é tudo extremamente conectado, tudo interligado. Os nossos sistemas eles trabalham em perfeita harmonia. E proposicionalmente, eu coloquei essa imagem do sistema digestório, mas nessa imagem o sistema digestório não está completo. Concordam comigo? E por que esse sistema não está completo? Porque o sistema digestório ele começa na boca, né? Através do processo de mastigação, a primeira glândula acessória já começa a trabalhar na digestão. Qual é a glândula? Salivar. É por isso que não é necessário nós tomarmos líquidos durante a alimentação, porque as nossas glândulas salivares ela tem esse papel de umidificar o alimento. Então, observem que todos eles trabalham como acessórios, glândulas associadas no processo digestivo. O fígado, através da liberação da bile, o pâncreas também vai participar desse processo e a gente vai estudar eles de forma muito detalhada quando formos trabalhar esse sistema. Inclusive, o pâncreas, por exemplo, ele faz parte de um outro sistema, ele é uma glândula mista, ele tem duas funções. Vamos falar bastante desse rapazinho quando atingirmos esse sistema também, que é o sistema endócrino, tá? E aí, mas antes disso, temos aqui o sistema urinário, ele é formado pelos nossos rins, pelos ureteres, pela bexiga e também pela uretra. É um sistema que vai eliminar as substâncias tóxicas que estão em excesso no nosso organismo. E quando essas substâncias elas são em uma quantidade exacerbada, temos uma hidratação prejudicada, por exemplo, não tomamos água suficiente, essas substâncias elas começam a se calcificar, formando o que a gente conhece por pedras nos rins, litíases, pedras, e isso traz diversas complicações e até inflamações para o sistema e muitas vezes de resolução apenas cirúrgica. Então, pessoal, se hidratem bastante, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai ver quando vamos estudar, né, aprender quando formos trabalhar esse sistema, é a formação da urina, toda a unidade funcional do rim, os glomérulos, então vai ser os túbulos renais, vai ser bem interessante trabalhar com esse órgão. Passando do sistema genital, do sistema urinário, vamos agora para o sistema genital, tá? E aí genitor, ele traz pra gente a lembrança de pai, né? De genitora de mãe, aquele que gera. Por quê? Porque é um sistema que é responsável pela reprodução. Então, o sistema genital masculino ele é formado por testículos e também vias espermáticas. São aquelas vias não só de produção, mas também de condução do espermatozoide, né, desse sêmen cheio de espermatozoides. Enquanto o sistema feminino ele é formado por ovários, tubas uterinas, que eram conhecidas como trompas de Falópio, mas a gente já usa a terminologia tubas uterinas, útero e também vagina. E aí, meninas, diferente do que muitos, e meninos também, né? Diferente do que algumas mulheres ainda pensam, a nossa vagina ela não é o órgão externo que é possível observar, né? Aquilo ali é a vulva, é o órgão externo feminino. A vagina ela é um canal. Observem nessa imagem, não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui, né? A setinha. Essa região aqui é a região de vagina, porque essa região responsável pela saída do feto, por acoplar o pênis durante a cópula, por o canal de liberação da menstruação que vem através de uma descamação uterina no final dos ciclos. Então, ela tem, na verdade, esse formato não externo, né? Que a gente costuma chamar por vagina, não é essa porção externa de grandes lábios, pequenos lábios, não. Essa é a nossa vulva externamente. O que nós temos internamente é chamado de vagina e faz parte do sistema genital. E vamos trabalhar também esse sistema de forma bem detalhada. E aí tem um sistema nervoso, um sistema
extremamente interessante, né? Formado pelo sistema nervoso central. A constituição dele é pelo encéfalo e também pela medula espinhal. E também sistema nervoso periférico. Vocês vão ver muito as siglas SNC, de sistema nervoso central, e SNP, de sistema nervoso periférico. E são constituídos por nervos e gânglios. Esse sistema ele vai captar os estímulos do meio externo para o meio interno e também formular resposta para esses estímulos. Eu trouxe para vocês aqui no slide a imagem de um neurônio, essa imagem estrelar que acompanha essa cauda, e aí posteriormente nós vamos ter um outro neurônio, vão se conectar e se comunicar através de sinapses, mas os neurônios eles têm outros formatos, tá? E vamos estudá-los também quando formos trabalhar de forma mais detalhada o sistema nervoso. Mas esse é um dos formatos mais comuns apresentados de um neurônio. E como assim? Né? Só para a gente entender um pouquinho. Como assim esse sistema capta estímulos do meio externo e interno, formula resposta? Então, imagina vocês formados, técnicos de enfermagem, o tempo passa bem rápido, daqui a pouco vocês estão trabalhando comigo nos hospitais, e aí, ou não, depende de em que área vocês desejarem atuar. Então, imagina que chega assim no ouvidinho e fala: teu corém está pago. Nosso cérebro vai receber essa informação, né? Os neurônios vão começar a enviar sinapses, vão começar a se comunicar, e eles vão comunicar lá, no folículo eretor do pelo, e a gente vai ficar, arrepiada, corém pago. Olha aí, isso é o quê? A formulação de uma resposta a um estímulo que nós recebemos. E também vamos trabalhar de forma mais detalhada. Outro sistema, eu falei dele quase agora, lembram? Lá no sistema digestório, é o nosso sistema endócrino, foi quando eu falei do pâncreas para vocês. Ele é formado por glândulas endócrinas do nosso corpo, como por exemplo a hipófise, que ela fica em região cerebral, a tireoide, que fica em região de pescoço, pâncreas, região abdominal, e testículos e ovários, né? Região pélvica e um pouco mais externa quando se tratarem dos testículos. E qual é a função principal desse sistema? É garantir a produção de hormônios e também controlar as funções biológicas e também a homeostase. Olha aí aquela palavrinha que eu falei para vocês agora há pouco, homeostase, homeostasia, a harmonia do nosso corpo, né, dos nossos sinais vitais, dos nossos hormônios, da glicose. Então, estamos em homeostase quando estamos em perfeito estado de harmonia, tá bom? E esse sistema endócrino, ele tem uma participação muito importante nesse processo, né, de controlar, de produzir, identificar se é preciso parar de produzir ou se tem que produzir mais hormônio. Então, esse sistema ele vai identificar tudo isso, né, através de estímulos internos e externos que também receberemos. E esses órgãos vão receber essas informações e vão formular respostas. Temos também o sistema linfático, ele é constituído por linfa, os vasos linfáticos, né, linfonodos, e também órgãos linfóides. Esse sistema ele atua recolhendo líquido intersticial no nosso corpo e devolvendo para o sangue. E ele também ajuda na defesa do nosso organismo. Então, não existe nada no nosso corpo que não sirva. Já ouviram o termo de amígdala e apêndice não servem para nada, só para inflamar e retirar, né? Através de uma abdalectomia e de uma apendicectomia. Não é bem assim. Eles têm funções, sim, né? Atuam no nosso sistema, ele ajuda na defesa do nosso organismo e, de fato, quando apresentam inflamações é preciso serem retirados. Mas eles têm uma atividade na defesa do nosso corpo, eles não estão ali por acaso. E finalizamos por aqui, foi um resumão de tudo que nós vamos estudar em anatomia. Espero que vocês tenham ficado muito ansiosos,
que eu já estou bastante ansiosa, muito empolgada para trabalhar todos esses sistemas com vocês. E na próxima aula, meninos, nós vamos identificar a estrutura e a fisiologia das nossas células, das unidades funcionais do nosso corpo e também dos líquidos intra e extracelulares, tá bom? Encontro vocês, até a próxima aula, bons estudos!